Olá pessoal, boa tarde, Hoje quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Estamos nesse exato momento começando mais uma videoaula diretamente da plataforma iônica da FTD. De acordo com o nosso cronograma de aulas, nós temos hoje a aula de português, de educação física e de língua inglês. A aula de português e de educação física será orientada por mim. A aula de inglês será orientada pela professora Benilda, que daqui a pouco também, aliás, já deve ter disponibilizado a videoaula para vocês também, lá na plataforma iônica, onde vocês terão o acesso e acompanharão o conteúdo. Pois bem, na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos estudar no módulo 4, da página 37 até a página 41. Nesse intervalo de páginas, nós vamos estudar algumas terminações de palavras, como o em, o agem, o os, o osa. Enfim, vamos estudar algumas terminações de palavras e aprender quando essas terminações são aplicadas e por quê. Por isso, nesse exato momento, eu convido você, que está aí do outro lado da tela, a pegar o seu módulo, eu vou pegar o meu, para que a gente possa dar continuidade a essa aula. Vamos lá! Aqui, na página 37, como eu falei para vocês, página 37, tem lá o título: Palavras terminadas em ou palavras terminadas em agem, Veja a seguir. O que você acha da reciclagem de papel? Além de ser uma atitude sustentável, contribui para a nossa aprendizagem. Um dos últimos textos que nós estudamos foi o texto instrucional que falava sobre a reciclagem de papel. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo falando também nesse assunto, reciclagem, Reciclagem é fundamental para que se garanta melhores condições ambientais de sobrevivência, tá certo? Aí na letra A diz assim: Identifique acima palavras terminadas em agem e escreva. Nesse diálogo entre esses dois colegas, tem duas palavras terminadas em agem. Uma é a palavra reciclagem e a outra é a palavra paisagem. Então vocês vão escrever aí na letra A essas duas palavras. Letra B. Assinale a classificação das palavras que você identificou. Essas palavras são substantivos, porque é o nome de alguma coisa. Tá? C. De quais outras palavras essas palavras derivam? A palavra reciclagem deriva da palavra reciclar. E a palavra aprendizagem deriva da palavra aprendiz. Nesse quadro amarelo, aí abaixo da letra C, diz assim: muitas palavras que apresentam a terminação agem são palavras derivadas. O que são, professor, palavras derivadas? São palavras formadas a partir de outras palavras. Veja, reciclagem vem de reciclar. Aprendizagem vem de aprendiz. Então é uma palavra e deriva de outra e surge de outra palavra. Dica: atenção, nem toda palavra terminada em agem é derivada. Mensagem é um exemplo disso. Ou seja, também existem palavras terminadas em agem, com a palavra mensagem, que não é uma palavra derivada de outra, é uma palavra própria, tá? Na página 138, nós vamos falar das palavras terminadas em oso e osa. Vamos lá. Veja a cena a seguir. Carlos, seu gatinho é muito carinhoso. É verdade, Silvia. Ele é amoroso também. Letra A. Que palavras caracterizam o gatinho de Carlos? Carinhoso e amoroso. E tanto a palavra carinhoso quanto a palavra amoroso termina em oso, certo? Letra B.
As palavras que você identificou na atividade anterior são, ou seja, as palavras carinhoso e amoroso são substantivos, verbos ou adjetivos? Claro que são adjetivos. Por quê? São características, são qualidades que o gato de Carlos possui. Letra C. Essas palavras derivam de quais outras palavras? A palavra carinhoso deriva da palavra carinho e a palavra amoroso deriva da palavra amor. As terminações oso e osa são empregadas em adjetivos derivados de substantivos. Ou seja, carinho é um substantivo. Desculpem. E amor também é um substantivo. Então, tanto a palavra carinhoso quanto a palavra amoroso, ela deriva de um substantivo, ou seja, ela tem origem em um substantivo. É um adjetivo que tem origem no substantivo. Por isso, ele termina em oso ou osa. Veja a formação das palavras carinhoso e amoroso. Carinho mais oso é igual a carinhoso. Amor mais oso é igual a amoroso. Nós já vimos, e as palavras terminadas em agem podem ser palavras derivadas de outras palavras ou não. Vimos também que as palavras terminadas em oso ou osa são palavras e são adjetivos derivados de substantivos. E agora nós vamos estudar na página 39 as palavras terminadas em esa com S e esa com Z. Veja a cena a seguir. Você já viu como Juliano é sempre muito franco? Sim, você tem razão. A franqueza é uma das qualidades de Juliano. Letra A. Qual das palavras em destaque é um adjetivo? A palavra franco. Franco está falando da franqueza, de ser franco, que é uma qualidade de Juliano. Letra B. Qual das palavras em destaque é um substantivo? A palavra franqueza, tá? Que é o nome da atitude tomada por Juliano. E a letra C. A palavra franqueza é derivada de qual termo? É derivada do termo franco. Franqueza vem de franco. No quadro amarelo diz assim: os substantivos derivados de adjetivos são escritos com a terminação esa com Z. Ou seja, todo substantivo e for uma palavra derivada de um adjetivo, ela vai ter a terminação esa, né? O E, o Z e o A. Observe o exemplo abaixo. Como é formada a palavra franqueza? Franco, um adjetivo, mais esa. Juntando o adjetivo franco mais o sufixo esa, a gente vai formar a palavra franqueza. Vamos agora à página 39. Aliás, 40. Na página 40 diz assim: segundo, leia as frases a seguir. A família chinesa chegou ao Brasil. Letra B. A duquesa chegou ao Brasil. Relacione as expressões em destaque ao que elas indicam. Indica o título de nobreza. Claro que é duquesa, não é? A duquesa é a esposa do duque, então é um título nobre. Por isso, aqui nós vamos colocar a letra B. E o outro indica a origem, ou seja, chinesa. Está dizendo que veio da China. A gente vai colocar no quadradinho a letra A. Os adjetivos pátrios no feminino e os substantivos que indicam título de nobreza são escritos com a terminação esa com S. Tá? É importante que quando vocês forem analisando cada situação, se atentem às regras. Os adjetivos pátrios femininos e os substantivos que indicam nobreza são terminados em esa com S. Os substantivos derivados de adjetivos são terminados com esa com Z. As terminações de oso e osa são empregadas nos adjetivos derivados de substantivos. E a terminação agem, ela sempre aparece em palavras derivadas, mas também
pode aparecer em palavras originais. Após essa explicação, eu vou mostrar para vocês em um exemplo. Ou seja, ó, eu posso colocar aqui a palavra amor mais oso é igual a amoroso. Tá? Nessa situação em que a palavra, no caso aqui, é um adjetivo derivado de um substantivo, aí ele vai aplicar o oso, né? O O, o SO. E também, se eu colocasse assim, charme, um substantivo, né? Charme mais osa, aí eu ia obter o adjetivo charmosa, que também tem a terminação osa com S, certo? Nas situações em que for uma palavra derivada, como colocar assim, aprendiz, aprendizagem. Essa palavra aprendizagem, ela é derivada da palavra aprendiz. Deixa eu colocar aqui, eu esqueci. Aprendiz, aprendiz, aí eu acrescento a terminação agem. Então vai ficar aprendizagem. Tá certo? Nas situações em que eu tiver um substantivo derivado de um adjetivo, pronto, eu tenho aqui um substantivo, né? Fraco, que vem de fraqueza, né? Se eu colocar o fraco mais o esa, vai ficar fraqueza. Aí eu vou acrescentar, vou escrever a palavra fraqueza com Z, certo? Esa com Z. E nas situações em que for, digamos assim, japonesa. Japonesa eu vou escrever com S porque é um adjetivo pátrio feminino. Ou também nas situações de substantivo em um título de nobreza. Aqui tem duquesa, mas baronesa também eu vou escrever com o E, o S, porque é um título de nobreza. Então, a partir dessa explicação, vocês vão responder a atividade que vai da página 40 até a página 41. Certo? A nossa aula de português hoje se resume nisso. Para a educação física, eu quero que vocês pesquisem qual é o maior osso do corpo do esqueleto humano, certo? Qual é o nome dele e em que região do corpo ele está localizado. Nós vamos estudar um pouco agora da formação óssea. E para isso nós vamos começar a estudar pelo osso maior. Fazer uma pesquisa sobre qual é o maior osso do corpo humano e em que região ele está localizado, certo? Espero que vocês tenham entendido. Uma boa aprendizagem a todos. Qualquer dúvida, você pode deixar o comentário aí embaixo no balanço da plataforma ou tiraremos logo mais às 15 horas pelo Google Meet. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!